Estamos de volta com o Horizonte Debate e refletindo hoje sobre a importância da campanha da fraternidade. Pelo WhatsApp da TV Horizonte, daqui a pouquinho vou pedir para a produção colocar o número aí bacana, 996428473, você consegue escrever para cá e a gente conversar sua dúvida e, inclusive, as iniciativas que na sua paróquia vocês têm feito para discutir esse tema da campanha da fraternidade. Então escreve para a gente, coloque para a gente cá. Senhores, como trabalhar dentro dessa lógica? Claro, a questão da dualidade, da polaridade que a política se colocou, Frei. Que história que é essa da igreja entrar naquilo que o sujeito acha que ela não foi chamada? Então, para mim, para minimizar a questão da polarização, é só mesmo com o diálogo aberto, objetivo, transparente, honesto, respeitoso. O respeito, acho que tem que ser muito garantido gentileza, aí. A gentileza, isso a gente não pode perder nunca. A elegância, a fineza, não sermos grosseiros, usar de grosserias, isso também pega muito mal. Por exemplo, a igreja, ela sempre, a sua missão é evangelizar. Há pouco tempo tivemos o belo sínodo para a Amazônia. Eu ouvi muitos cristãos católicos falando que o Papa não tinha que se meter na Amazônia. Olha, lá é um espaço evangelizador específico, então o Papa tem que se preocupar, como ele preocupou com a juventude, houve o sínodo para a África, para a família, teve, acho que até para o Líbano já teve um sínodo. Então é preocupado com a evangelização. É claro que a evangelização não é doutrinação, é falar do evangelho e ajudar a pessoa a se libertar e fazer uma leitura da realidade. Agora, por que incomodou? Por que incomodou, né? Mexeu em muitas feridas, né? Mexeu em muitas feridas. Também interesses. Sim. Interesses políticos, econômicos. E membros do atual governo se colocaram muito ameaçados, dizendo que a Amazônia Mas não só no Brasil, até patrimônio, internacionalmente. Né? Ou seja, a Amazônia tem uma repercussão que não é só nacional. E longe de qualquer discussão da igreja pensar em tornar a Amazônia internacional. Não. Agora, ela está preocupada com a questão daqueles povos, sejam os cristãos ou não, né, os católicos, mas também os nossos povos originários, os indígenas, que sofrem, que são massacrados. É só perceber a quantidade de indígenas que foram mortos recentemente, né, que se matam porque perderam a perspectiva. Agora, o desmatamento. Qual que é a importância de levar, por exemplo, simplesmente deixar um salão paroquial aberto para que as pessoas sentem ali e conversem sobre a determinação, a autodeterminação das comunidades? Qual que é a importância de você trazer alguém simples, pobre, que sofre com as chuvas? Qual que é a importância disso? Bom, a partir do momento que a gente faz isso enquanto igreja lá na nossa realidade, nós estamos juntando as dores deles, né? E eles se sentem acolhidos. Às vezes, eles precisam, claro, de alguma ajuda, mas só a partir do momento que você está ali escutando e estando com eles naquele momento, vamos falar da chuva. Igual lá no aglomerado foi muito atingido por causa da chuva. E muitas vezes o Padre João, que é o nosso pároco lá, foi lá, ajudou o pessoal a tirar a água da igreja, a sair com as famílias das realidades que elas estavam em perigo. Então, assim, a gente ao encontro deles mesmos, estão dispostos a escutar, ajudar, a colocar a nossa vida também a serviço deles, assim como Jesus fez sua vida toda. Deu a sua vida eventos de reuniões para discutir questões da campanha? Sim, nós vamos fazer lá um encontro com toda a comunidade paroquial para discutir, sim, traçar também algumas atividades para melhorar ainda mais o trabalho que ele já vem sendo feito de evangelização, tendo em vista essas pessoas da nossa realidade lá. Paulo, qual a importância disso? Não, assim como você citou o seu caso lá em Contagem, eu acho que cada comunidade tem questões específicas. Né? Então, tem que eleger, escolher quais são as prioridades daquela comunidade, o que é mais urgente e organizar isso. Ou não é organizar só a comunidade, é também estar exigindo do poder público, né, que cuide, porque isso é exercício da cidadania. A Arquidiocese teve agora a sua 6ª Assembleia do Povo de Deus e dentro da Casa da Caridade, um dos itens assim, que mais foi escolhidos foi essa questão do âmbito social, tanto a formação de grupos de fé e política, toda essa discussão social. Acho que não teve uma assembleia que tanto favoreceu essa discussão e que as pessoas estão abertas que aconteça em todas as comunidades. Existe um apoio do Vicariato da Ação Social e Política, que vai também fortalecer a perspectiva da ecologia, os NAASPs, o Reartisol também, que é a nível de região episcopal. Então, a Arquidiocese tem favorecido que vem de encontro com esse tema da campanha da fraternidade. E
O objetivo mesmo da campanha da fraternidade é defender a vida desde a sua gestação até a morte natural. Então, todas as realidades paroquiais, sendo elas pobres ou não, têm que defender a vida de alguma forma. Então, em cada paróquia tem alguma realidade que é preciso ser trabalhado em defesa da vida, né? Como fomentar isso? Mas, Alain, Frei, como fomentar esse tipo de discussão? Paulo, ajuda a gente na perspectiva teológica da importância disso. Penso eu que muitas vezes a gente fica muito nas paróquias, assim, focado no trabalho de evangelização e às vezes, se não for uma campanha da fraternidade para provocar essas questões, a gente não entra em determinados assuntos. Como eu disse, às vezes os temas das campanhas da fraternidade, ele incomoda porque ele vem trazer à tona problemas que muitas vezes políticos não enxergam. A gente, cristão mesmo, estamos nessas realidades. Como a gente não está inserido, não acontece com a gente. Então, por isso que incomoda, porque convida cada um sair da sua realidade e tratar assuntos que precisam ser tratados. O Conselho Pastoral das nossas comunidades eclesiais, conselhos de comunidades, debruçados no plano pastoral que cada uma fez, iluminado pelas diretrizes, pode favorecer tudo isso. As últimas assembleias era favorecido muito a espiritualidade e a formação. Isso. E agora pegou mais a questão do social. Aproveitar esse momento, iluminados pela campanha, e articular a partir da sua realidade o que a gente pode fazer. Mas tudo em comunhão. Eu trabalhar sozinho, eu sou fraco. Então, ver as paróquias da forania, né, que estão ali na forania, o que a gente pode se autoajudar. Porque todas fazerem as mesmas coisas também, talvez empobrece. A gente pode ter uma diversidade. E as duas coisas se articulam, como você disse, né? A perspectiva pessoal e a perspectiva social. Por exemplo, fraternidade, dom e compromisso. Veja, ela leva a gente a pensar que sentido eu estou dando à minha vida. Ou seja, minha vida é dádiva, é um presente, ela se coloca a serviço dos ambientes, das pessoas, das instituições. Eu tenho um compromisso com essa vida, com o cuidado dessa vida. Então começa, por isso, o importante o grupo, as reflexões, né, para que as pessoas tenham consciência disso e, a partir daí, percebam essa realidade. Né? Ou seja, comecem a tirar o véu que torna essas realidades de sofrimento invisíveis, como você mesmo citou. A indiferença. Né? Essa invisibilidade de todos eles. Agora, Alain, Paulo, Frei, dificilmente a gente vai encontrar alguém que, se já não faz um trabalho desse tipo, não se diz desejoso de fazer. Mas aí, entre aquele leigo que já faz isso há tanto tempo, eu estou com 40 anos, foram 16 coordenando o grupo de dependentes químicos, 21 fazendo a parte de palestras, tanto para a questão de engajamento quanto de prevenção a álcool e drogas, às comunidades da Crisma na minha região, na minha paróquia. Mas somos muito poucos. Mas eu encontro com um tanto de gente que tem vontade, mas que não faz. Vamos tocar o coração desse povo? O que fazer para que o indivíduo chegue lá e fale a partir de amanhã de manhã, Frei, eu não tenho diploma não, mas eu tenho 2 mãos que eu posso amarrar uma cesta básica aqui? Primeira coisa, também nós temos que pensar o seguinte, fazer o bem não é fácil, gente, é um desafio. Então nós também temos que nos organizar, temos que ajudar as pessoas a despertar para o bem, mas nós temos que estar preparados também para acolher. Então, assim, cada comunidade tem que se organizar com aquilo que tem. Quanto mais organizados, articulados nós tivermos, mais possibilidades de trabalho de pessoas para envolver no trabalho nós teremos. Não podemos ficar assim todo ano, vamos rezar para que isso aconteça. Vamos rezar, mas vamos pôr o pé no chão e as mãos para trabalhar e organizar a situação. Né? Agora, existe um grupo que eu acho que ele é pouco envolvido, assim, não porque não queira, mas é porque existe um problema também, né, e o Papa tem chamado a atenção, que são os jovens. Tem um montão de jovens interessados em assumir, mas não são protagonistas. Por quê? Aí o problema da igreja em saída. É porque a turma que está dirigindo não abre espaço para que essa juventude ocupe esse espaço. Que puxão de orelha bacana, e a juventude, ela tem esse desejo, a geração atual ela não consegue ver e ficar parada. Nós vimos agora, nessa situação trágica das chuvas aqui, quantas pessoas saíram, né, para ajudar. Eu fiz uma pesquisa sobre o perfil do estudante
tanto da PUC Minas quanto da UFMG, e eu percebi isso, o interesse dos jovens em participar, em partilhar o conhecimento que eles estão tendo, né? Então, isso eu acho que a gente ainda não mobiliza essa força, essa energia ainda na igreja, né? E acho que a gente tem que repensar seriamente esse espaço do jovem, né? Mas também da mulher, de tantos outros grupos dentro da nossa comunidade. Olá. Bom, a juventude, realmente, eu acho que nós... Sou jovem, né, gente? Então, eu vou falar por mim. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade de inserir dentro da igreja desde novo, mas eu penso que muitas vezes não se abre as portas de fato para a juventude. Às vezes acha que não é capaz, e o jovem realmente, a gente precisa abrir a porta, acompanhar, porque eles são capazes. Só que muitas vezes a gente não quer perder tempo lá na nossa comunidade paroquial de acompanhar de perto, de orientar. Às vezes o jovem, a gente confia um trabalho para ele e acha que ele vai caminhar sozinho e fazer as coisas. Não são assim. Você tem que estar ali de perto, confiar, orientar. E claro que tem muito jovem que não quer nada com a vida mesmo. Você pode fazer o que você achar que vai fazer, que não consegue trazer o jovem para a igreja. Mas eu acho que precisa, porque o jovem é o futuro da nossa igreja. Até essa semana alguém comentou comigo que está tendo a renovação dos conselhos pastorais na comunidade. O coordenador aqui foi um senhor tal. Aí eu perguntei para ela, cadê os jovens da comunidade? Eu fico preocupado, porque muda conselho, a gente vê que só muda as cadeiras das pessoas que estão ali e não abre a porta para os jovens, as pessoas mais novas assumirem os lugares. Aí eu fico pensando, o que vai ser da nossa igreja no futuro, né? Também, Alain. Com certeza. Qual é a estratégia que eu vou provocar trazer, e tocar a juventude? Com certeza. Eu vou voltar, Frei, rapidinho, porque eu quero exatamente contigo nessa ideia das estratégias. Eu vou dizer de forma muito sincera para você, meu telespectador do Horizonte Debate, que está comigo nesse tempo todo. Quem seria esse cara que está falando para você se não tivesse essa crença e esse trabalho pastoral? Eu não ia ser ninguém. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.